Fala aí, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje, ela não terá música de fundo e eu quero o feedback de vocês a respeito disso. Eu quero que vocês me respondam. É válido colocar música de fundo? Não é? Eu quero ter uma resposta a respeito disso de vocês, se vocês querem que continuem a música de fundo ou não, tá bom? Então, sem mais, outra coisa, antes da gente começar, eu quero que vocês peguem o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para prestarem atenção na aula de hoje e copiarem as informações. Se necessário for, dê pausa no vídeo, volte o vídeo e pegue a informação. Isso é muito importante. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Napoleão, o dono da Europa toda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos estudar a Era Napoleônica. Nas aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte, né? Esse general que chega ali no final da Revolução Francesa. No final da Revolução Francesa, não, ele ainda está dentro do processo da Revolução Francesa. Mas ele chega ali no final do governo do Diretório para colocar ordem na França, naquilo que os girondinos estavam fazendo dentro do governo francês. Então nós vimos que através do golpe 18 Brumário, Napoleão Bonaparte ele passou a assumir o governo da França. Então agora nós vamos ver um pouquinho da biografia. Quem era esse cidadão chamado Napoleão Bonaparte? Pessoal, aí está a biografia de Napoleão. Napoleão, ele nasceu em 15 de agosto de 1769, ou seja, no século XVIII ainda, final do século XVIII, na Córcega, ilha que pertence à França. Ela pertence à França, mas na época que Napoleão nasceu, essa ilha da Córcega, ela pertencia à Itália. Ok? Napoleão ingressou na escola militar aos 10 anos de idade. Cedinho, né, pessoal? Cedinho, o menino Napoleão já estava desfilando com seu uniforme militar dentro das fileiras do exército francês. Aos 27 anos, foi nomeado comandante francês, obtendo importantes vitórias na Itália e no Egito. Napoleão, ele era um soldado extremamente inteligente, extremamente estrategista. Ele, com pouco tempo de carreira, conseguiu alcançar altos cargos dentro do exército francês, chegando ao cargo de comandante general aos 27 anos de idade. Entendeu? Antes dos 30, pessoal. Isso daí é um grande feito dentro do exército. E quando ele assumiu o posto de comandante, conseguiu essas importantes vitórias na Itália e também no Egito, lá no Cairo. Em 1799, após o golpe de 18 Brumário, chegou ao poder na França através do consulado. Daqui a pouco a gente vai ver o que foi esse consulado. Governou a França durante 15 anos, de 1799 a 1814, sendo um período de governo republicano e outro período de governo imperial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Napoleão começou defendendo ideias liberais, burguesas, né, com um governo republicano, e depois de um certo tempo ele vai se curvar à monarquia, vai se curvar aquilo que ele foi contra durante um período, que é o governo imperial. Agora sim, pessoal, chegamos ao consulado. O que foi o consulado? Após a queda do Diretório, depois do golpe 18 Brumário, Napoleão, com mais 2 cônsuls, começaram a governar a França. Então, Napoleão era o primeiro cônsul,
Ou seja, ele é que tinha o poder de criar leis, de organizar cobrança de impostos, de decretar construções de obras públicas. De certa forma, quem mandava na França era Napoleão. Os outros 2 cônsules eram como se fossem conselheiros, mas quem mandava de verdade na França era Napoleão. O destaque desse período fica por conta do Banco Central, do Banco da França, criado por Napoleão Bonaparte. Ele cria o Banco da França com o objetivo de evitar a inflação, ou seja, de controlar a dívida francesa. Lembrando, pessoal, a França ela passou por uma grave crise econômica antes da Revolução Francesa e ainda controlava, de certa forma, essa crise. Mesmo após a Revolução Francesa, a França ainda lidava com uma crise econômica. E qual foi a maneira que Napoleão encontrou de controlar essa crise? Através da criação do Banco da França. Então, ele, através do Banco da França, começou a controlar não só a inflação, como ele passou a controlar a emissão do papel moeda e a conceder empréstimo às indústrias e ao comércio. Então, qual era o segundo objetivo de Napoleão ao criar o Banco da França? Era desenvolver a indústria francesa, assim como a Inglaterra desenvolveu sua indústria. Além disso, pessoal, Napoleão ele vai fazer a reforma agrária na França. Ele vai distribuir terras para milhões de camponeses. Então, vários hectares de terras serão distribuídos para milhões de camponeses. Isso daí se chama reforma agrária. Então, o que será reforma agrária? É quando você distribui terras para a população de maneira igual, pedaços de terras de maneiras iguais, é chamado de reforma agrária. Eu acho que deu para entender. Mas, de novo, recapitulando. Então, reforma agrária vai ser a divisão da terra em partes iguais para a população. Ok? Então, quando Napoleão ele distribui vários pedaços de terras para milhões de camponeses, ele está fazendo a reforma agrária na França. Na educação, Napoleão criou escolas para crianças e jovens de todas as cidades, de maior porte da França. E na capital da França, Paris, ele criou a escola de formação de professores. Então, como podemos observar, pessoal, durante o consulado, Napoleão ele vai trazer várias ideias e essas ideias vão privilegiar principalmente os burgueses e também os trabalhadores urbanos e camponeses, em detrimento ao clero e à nobreza, ok? Ainda durante o consulado, Napoleão criou o Código Napoleônico. O Código Napoleônico, na verdade, ele é um código civil. Ele se tornou o Código Civil francês. Qual é a ideia do Código Civil? A ideia do Código Civil é criar leis que vão reger a vida das pessoas. Coisas simples, tipo casamento, entendeu? Vai reger questões de casamento, de como as pessoas devem se portar em questões trabalhistas, certo? Divisão do poder, são coisas ligadas à vida da população, são leis ligadas à vida da população. Isso daí vai ser o Código Civil. E o Código Civil Napoleônico, ele inspirou códigos civis para vários países, inclusive o Brasil.
E as principais ideias defendidas no Código Napoleônico eram ideias progressistas, né, de cunho liberal a favor dos burgueses. Era, por exemplo, a separação do Estado da Igreja. Isso dizia o quê? Que a igreja agora ela não comandaria, não iria dar mais sugestões de como o governante deve comandar a França. No caso, o Papa, a Igreja Católica, ela dava opinião de como o rei deveria governar a França. Tanto é que o clero fazia parte do primeiro Estado francês. Vocês se lembram disso? Se não se lembram, a gente pode dar uma revisada aí no card aí da Revolução Francesa. E outras ideias também é o que? O fim, acabou o privilégio, acabou a mamata do clero e da nobreza. Eles não vão ter mais privilégios, fim dos privilégios. Isso quer dizer o quê? Que todos os cidadãos seriam iguais perante a lei. Ou seja, o Código Napoleônico ele reforça uma ideia da Revolução Francesa, né, que estava lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que todo homem ele é igual perante a lei. O lema da igualdade, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, então a igualdade perante a lei. Porém, contudo, entretanto, todavia, dentro do Código Napoleão ainda existiam ideias conservadoras, como a submissão da mulher ao marido, por exemplo. Ou seja, a mulher dentro da sociedade francesa deveria ficar inferior, ou seja, submissa ao homem, ao esposo. Então, Olympe de Gouges deveria ficar muito frustrada, né, em relação a isso, porque ela defendeu tantos direitos das mulheres e agora vem Napoleão e estabelece isso em lei dentro do Código Napoleônico. E também houve a proibição de sindicatos e greves. Isso daí é o que? Era para que o trabalhador urbano, o trabalhador das fábricas francesas, não se reunissem para elaborar ideias para reivindicar melhores salários e melhores condições de trabalho. Então, Napoleão estava, na verdade, querendo que o trabalhador obedecesse o seu patrão sem questioná-lo, ok? Então, muitas dessas ideias retrógradas do Código Napoleônico estão defendendo os ideais liberais burgueses, fazendo com que eles obtenham mais lucro e que a população esteja submissa ao governo. Aí nós temos uma imagem, né, do Código Napoleônico. Ele fica exposto, né, no museu, se eu não me engano, é o Museu do Louvre, mas não vou afirmar, ok? Então essa daí eu deixo para vocês pesquisarem depois. Vamos continuar. As ideias republicanas e liberais de Napoleão foram muito bem vistas por várias pessoas, inclusive um grande músico da época chamado Beethoven. Beethoven, ele vai escrever uma música em homenagem a Napoleão. Por quê? Porque ele admirava os ideais republicanos, os ideais liberais. Beethoven, ele era um alemão, na verdade a Alemanha nem existia, era a Prússia, mas a gente pode dizer que ele era um alemão, porque ele nasceu ali na Alemanha, e ele vivia sob uma monarquia, e ele detestava os ideais monárquicos. Então, quando Napoleão ele começa a fazer essa revolução ali dentro da França, dentro da Europa, ele vai admirar Napoleão a ponto de escrever uma música em homenagem ao estadista francês. Porém, pessoal, as ideias de Napoleão, as ideias liberais de Napoleão e do consulado, elas não duraram muito tempo. Napoleão, em 1804, através de um plebiscito, vai ser
coroado imperador da França. Mas, de tudo isso que eu falei, vocês podem se perguntar o que é um plebiscito. Plebiscito é quando a população é consultada a respeito de uma situação política ou social dentro da nação, dentro do país. Então, 2 anos antes, em 1802, a população já havia sido consultada se eles queriam que Napoleão se tornasse o cônsul vitalício, acabasse o consulado com 3 cônsuls e Napoleão se tornasse cônsul vitalício. A população aceitou. Então, Napoleão já havia se tornado cônsul vitalício. E em 1804, a população foi mais uma vez perguntada: vocês, franceses, querem que Napoleão se torne o imperador de vocês? E a população aceitou. E Napoleão se tornou imperador da França. Napoleão, ao se tornar imperador, quer dizer o quê? O que quer dizer um império? O império quer dizer que aquele governante ele não vai comandar apenas a sua nação de origem, ele vai comandar também outros territórios conquistados. Então isso já nos dá uma ideia de que a França ela não iria ser mais governada, Napoleão não iria governar mais a França, apenas o território francês, mas também vai governar outros territórios. Nessa imagem aí é interessante porque Napoleão, ele está com a coroa na cabeça, né? Ele vai coroar a rainha e tudo mais, mas é engraçado que ele se autoproclama imperador, no sentido, ele mesmo coloca a coroa na cabeça dele. Vocês podem observar que ao lado dele está o Papa. O Papa foi convidado para a coroação de Napoleão. Antes, quem colocava a coroa na cabeça do rei era o Papa, porque isso significava que o rei ele tinha autoridade para governar o seu povo e era uma autoridade também divina, escolhida por Deus. Quando Napoleão coloca a coroa em sua cabeça, ele fala o seguinte: existe uma separação entre o Estado e a Igreja. O Estado sou eu é que mando, eu não preciso do poder da Igreja. E ele chama o Papa para assistir a coroação para quê? Para debochar da cara do Papa, para dizer, você não tem poder aqui, você aqui é só mais um convidado, quem manda aqui sou eu sou o dono da França. Então, pessoal, após Napoleão ser coroado rei, ele começou a expansão do seu império por toda a Europa, conquistando outras monarquias absolutistas, como a Áustria, a Prússia e a Rússia. Essa conquista, essa nova pegada política de Napoleão frustrou o nosso amigo Beethoven, que tinha escrito a Sinfonia número 3 para Napoleão. A Sinfonia número 3, que em Mi bemol maior. A Sinfonia número 3 em Mi bemol maior foi escrita por Beethoven e ele vai rasgar a Sinfonia número 3 que ele havia escrito, porque ele se frustra com essa tomada de decisão de Napoleão se tornar imperador e fala o seguinte: ele me enganou, ele é igual a todos os homens, mais um ambicioso, mais um ganancioso. Durante o Império Napoleônico, Napoleão vai querer construir monumentos para exaltar a sua grandeza, a grandeza desse Império francês. Então ele constrói o Arco do Triunfo. Curiosamente, Napoleão não viu esse Arco do Triunfo ficar pronto ainda em vida, mas ele passou pelo Arco do Triunfo depois. Tá? Isso daí depois eu conto para vocês. Mas esse Arco do Triunfo ele foi construído, quem mandou construir foi Napoleão em
para exaltar a grandeza desse Império Francês. Aí tem o nome de vários soldados escritos, vários generais que lutaram durante as guerras napoleônicas contra a Prússia, contra a Áustria. A Rússia, pessoal, ela foi conquistada, mas num sentido diplomático. Não precisou se ter uma guerra contra a Rússia inicialmente. A Rússia, ela aceita se render ao Império Napoleônico. Por quê? Porque Napoleão estava ganhando todas as guerras, conquistando todos os reinos na Europa, estava se tornando o dono da Europa toda. Então, por ele se tornar o dono da Europa toda, a Rússia pegou e falou: não, peraí, eu não quero ser conquistado por você, vamos estabelecer aqui um acordo comercial. E Napoleão aceitou. Sabe por quê, pessoal? A ideia de Napoleão, ao conquistar vários territórios dentro da Europa, do continente europeu, era estabelecer um mercado consumidor para que ele pudesse vender os seus produtos dentro da Europa, pudesse competir com as indústrias inglesas, porque na verdade quem era a principal potência industrial europeia? A Inglaterra. Então, do momento que a França consegue também desenvolver a sua indústria, ela precisa de um mercado consumidor. E então, precisando de um mercado consumidor, a França, Napoleão, vai querer conquistar a Europa toda para vender os produtos franceses para os antigos, né, os reinos conquistados dentro da Europa, e fazer com que haja competição entre os produtos industriais franceses com os produtos industriais ingleses. Para não ficar só nas minhas palavras, olha só, pessoal, as pré-condições, se lembram disso? As pré-condições da Revolução Industrial? A acumulação de capitais, liberação da mão de obra, formação de mercados consumidores, desenvolvimento tecnológico, matérias-primas disponíveis. Então, de que maneira Napoleão vai querer acumular capitais? Quando ele constrói o Banco da França. E a liberação da mão de obra? A liberação da mão de obra ela acontece quando no Código Napoleônico ele proíbe os franceses de formarem sindicatos e fazerem greves. E formação de mercado consumidor? Acontece nesse período. Ele vai querer tomar o mercado consumidor europeu da Inglaterra e fazer com que esse mercado consumidor passe a ser francês através das guerras, através das conquistas. O desenvolvimento tecnológico, Napoleão, ele investe em cientistas para que cientistas desenvolvam a cada dia vários produtos tecnológicos para a indústria francesa, para que essa indústria francesa se tornasse uma grande potência. Então, nesse período, pessoal, muito do que vocês vão estudar lá na frente em física, química, muitos nomes da física e da química são franceses e desse período do Império Napoleônico. E as matérias-primas disponíveis, a França é uma região rica em carvão. Então nesse período a França não tinha problema quanto a carvão e a ferro, e quando ela começa a conquistar reinos, antigas monarquias como a Prússia e a Áustria, ela aumenta o seu estoque de reservas de matéria-prima, principalmente de ferro e de carvão também. Ou seja, a França ela consegue as pré-condições para fazer a Revolução Industrial, faz a Revolução Industrial com seu Napoleão, o dono da Europa toda. Por enquanto, é isso que nós vimos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!